Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vos, porém, vos mordeis, devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Hoje nós vamos falar duas coisas aqui, irmãos, nos versículos 13 até o 15, a liberdade cristã versus licença para pecar. E nos versículos 16 a versículo 18, nós temos aí carne versus espírito. Liberdade cristã versus licença para pecar. E nesses versículos nós temos que a prática do amor é a demonstração da verdadeira liberdade. Aqueles crentes da Galácia não são diferentes de nós. Paulo estava escrevendo para aquelas pessoas que estavam vindo do paganismo também, como muitos de nós. E lá, naquela região da Galácia, principalmente, eles tinham o costume de fazer culto aos deuses. E eles tinham, inclusive, o costume de fazerem até mutilação no momento do culto aos seus deuses. Por isso que Paulo fala aí no versículo 12, tomara até se mutilasse os que vos incitam à rebeldia. Eles tinham essa prática pagã de fazer isso, né, aos cultos aos deuses, inclusive a deusa Cibele, naquela época, que eles faziam esse tipo de culto, de ritualismo. E esses crentes estavam vindo de lá, com essas práticas, e achavam que, já que nós somos salvos pela graça, qual é o problema de continuar fazendo isso? Qual é o problema de cometer esse deslize, esse pecado? Qual é o problema se Paulo ensinou que, uma vez salvo, salvo para sempre? Então, Paulo está dizendo que nós somos libertos. Se nós somos libertos, então qual é o problema de eu ir lá nesse templo e fazer esse culto lá? É a mesma situação daqueles crentes da igreja de Corinto, porque eles estavam acostumados a comer carne que eram sacrificados a ídolos e estavam fazendo isso de uma maneira até mesmo mostrando debilidade na fé, não é? E o apóstolo Paulo diz que o problema não é a carne sacrificada ao ídolo, mas a consciência do irmão que está ao lado dele, que acredita que aquilo ali era pecado, porque o apóstolo Paulo diz que se você orar pelo alimento, Deus o santifica, e não importa essas coisas, mas tem irmãos que tinham problema em relação a isso. Então o apóstolo Paulo fala que a liberdade cristã não é licença para pecar. Nós não podemos pecar porque Cristo nos libertou. Então o apóstolo Paulo vai delinear aqui 3 pontos muito interessantes para aqueles irmãos. Ele diz que a liberdade não é um fim em si mesmo. A liberdade que Cristo nos dá é para vivermos para Ele, é para agradar a Ele, e não agradar a nós mesmos. Devo usar, diz Paulo para aqueles crentes da Galácia e para nós também hoje, devemos usar a liberdade que vem de Cristo como meio e não como fim. Deixa eu dar um exemplo aqui. Às vezes uma pessoa está com fome, nós não cremos nisso, tá, irmãos? De Nicolau Maquiavel, italiano, que escreveu uma obra, inclusive, dizendo que os fins justificam os meios. Nós não cremos nisso, a palavra de Deus não dá base para isso, né? Que os fins justificam os meios. Veja bem, só para você entender isso. Às vezes uma pessoa tem uma finalidade boa, tem um objetivo lícito, correto,
mas ele usa de meios ilícitos para adquirir aquilo. Por exemplo, uma pessoa está faminta, quer alimentar-se, mas usa do roubo. Alimentar é legítimo? É legítimo. Ele precisa se alimentar, mas ele usa do roubo para justificar a sua fome, a sua finalidade. Da mesma forma, esses crentes aqui estavam agindo assim. Eu sou livre, já que a finalidade de tudo da vida cristã é a liberdade em Cristo, então não tem problema o meio que eu uso. Tem sim, tem sim. Se for para escandalizar o irmão, se não for glorificar a Cristo, se não elevar a minha santidade, é pecado. É claro que é. Eu estou usando errado a liberdade que Cristo nos deu. E outro ponto que o apóstolo Paulo está no versículo 14, né? Liberdade é cumprir a lei do amor. Você é livre para cumprir a lei do amor. Você já leu na Bíblia algum mandamento dizendo, ama-te a ti mesmo? Eu acredito que não, porque não tem esse mandamento, ama-te a ti mesmo, de forma direta na Escritura. Esse mandamento de ama-te a ti mesmo está na forma indireta e proposicional das Escrituras, onde está dizendo, ama ao seu próximo. Se você não ama o seu próximo, isso quer dizer que você não ama a si mesmo. E se você não ama o seu próximo e não ama a si mesmo, então você também não ama a Deus. Então você está fora da lei do amor. Por isso o apóstolo Paulo diz no versículo 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E isso é interessante, não é, irmãos? Porque eles estavam brigando um com o outro por causa que um tinha um conhecimento, um costume de fazer o seu ritualismo cultico, observando meses, anos, dias, circuncisão, e outros crentes, talvez até usando palavra chula, chamando de otário, vocês são otários fazendo isso, você não está entendendo que o apóstolo Paulo está ensinando? O apóstolo Paulo diz que precisa disso mais, eles brigavam, e por isso brigavam, por isso que o versículo 15 está aí, se vos mordeis, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejam mutuamente destruídos. Briga, sempre houve, irmãos, confusão, sempre houve dissensão, não é, na igreja. Sempre tem um que traz confusão para a igreja. Sabe por que isso? Porque nós não estamos usando da liberdade que Deus nos deu para amar. O apóstolo Paulo está dizendo que a liberdade que Cristo nos deu é para ser servo um dos outros. É difícil? É. Para ser servo um dos outros. E às vezes nem queremos servir os outros. Às vezes olhamos para nós mesmos e para as nossas necessidades e não importamos muito com aquilo que o outro esteja passando. O apóstolo Paulo diz que isso não é liberdade em Cristo. Isso não é libertação em Cristo. Não tem jeito de nós nos libertarmos da lei de Cristo. Uma coisa é ser liberto do pecado, mas nós nunca, irmão, ouça bem, nós nunca vamos ser livres de Cristo. Sempre estaremos debaixo da lei de Cristo, sempre. Porque o apóstolo Paulo diz que a lei do Espírito é lei de vida. Existe uma lei agora de Cristo para nós, que esta é uma liberdade que nós temos de servir ao Senhor. Tem, irmão, sim, confusão, e é por isso que o apóstolo Paulo, mesmo escrevendo para a igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 4 e 6, mesmo a gente sabendo disso, que há somente um corpo e um espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e está em todos. Hoje a minha igreja é mais poderosa, a minha igreja tem mais conhecimento, a minha igreja é isso, a minha igreja é aquilo. E ficamos nesse dilema um com o outro, indo para as redes sociais,
brigando com os arminianos, e os arminianos de lá brigam com os calvinismos. Está errado. Isso não é a maneira certa de nós usarmos da liberdade que Cristo nos deu. Nós nunca vamos tolerar o erro e a mentira, mas nós precisamos tolerar a fraqueza do outro. O apóstolo Paulo, quando escreveu a carta aos Romanos, para aquele pequeno povo lá em Roma, no capítulo 14, ele descreve uns crentes que achavam, um grupo de crentes lá, achavam que comer carne era pecado. E eu não como carne, eu sou vegetariano. E eu não como carne. O outro diz, deixe de ser tolo. Você não come carne, um churrasco, vamos dizer assim, um churrasco tão gostoso, você não come. Por isso que você está tão amarelo assim, né? Sei lá o que eles falavam, né? Eu só sei que o apóstolo Paulo diz lá que havia até aqueles que julgavam a fé do outro por causa disso. Se vocês estão julgando, quem é você, ó homem, para julgar? Quem é você? Se o irmão quer comer só verdura, deixa ele comer só verdura. Qual é o problema? É pecado isso? Não é não. Mas tem muita coisinha, irmão, dentro da igreja que dá briga, que dá confusão, dentro da cristandade, dá briga. E às vezes nós tolerarmos a fraqueza da fé do outro, nós começamos a brigar, nós começamos a ferir o irmão. O apóstolo Paulo diz, isso não é amor. Se você não ama ele, você vai amar você mesmo. Se você não ama a si mesmo, não ama seu irmão, você também não ama a Deus. Porque o apóstolo João disse que se nós não amamos o nosso irmão a quem vemos, como vamos amar a Deus a quem não vemos? Não tem como fazer isso. Por isso que o apóstolo Paulo diz, né, que é para nós amarmos, ser servos uns dos outros. E o apóstolo Paulo coloca aqui em Efésios, há um só batismo. Quanta confusão a doutrina do batismo dá na igreja. Quanta confusão isso, não é? Quanta confusão tem a liturgia da igreja hoje. Uma parte da igreja diz, eu gosto de hinos badalados, que tem uma bateria, que bate mesmo com força, outra, eu não gosto de bateria. E começa a digladiar um com o outro. Não, irmão, nós estamos aqui num só Senhor, numa só fé, numa só esperança, num só corpo, uma só igreja. Não tem isso. Nós precisamos aprender. A igreja não é feita somente de jovens, a igreja também tem pessoas idosas. Então vamos fazer de tal maneira que não pecamos, que cultuamos a Deus, sem morder um no outro, como diz o apóstolo Paulo aqui, não é? Então, por isso que ele diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vocês estão igual presa e predador. Alguém vai sair ferido nisso aí. Isso é autodestrutivo. Não pode. O apóstolo Paulo usa exatamente isso na língua grega aqui. Ele está usando, fazendo uma analogia de um predador com a sua presa, mordendo no outro, a presa querendo escapar e o predador querendo se alimentar. Vocês vão se destruir desta forma. Não pode. Quantas confusões, né, meus irmãos? Quanta briga dentro da igreja. Um gosta de usar determinado tipo de roupa, o outro não gosta. E um irmão fica, às vezes, trazendo isso à baila, ferindo o coração do outro, do irmão. Não, irmão. A liberdade não é licença para pecar, não é licença para trazer confusão dentro da igreja. A liberdade é para ser servo uns dos outros em amor. E aí nós temos o versículo 16 até o 18, carne versus espírito. Ele vai falar depois aí, a partir do versículo 20, né, versículo 19, quais são essas obras aí da carne, né? Mas agora nós vamos ficar só por aqui, versículo 16 a 18, carne versus espírito. E aqui o verbo presente de andar fala de alguém que tem comportamento adequado e contínuo na fé. É presente. Andai em espírito. Andai no espírito. Como que eu ando no espírito? Eu só posso andar no espírito orientado pela palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério.
Porque se eu tenho desleixo com a Escritura, se eu não tiro tempo para a Escritura, para meditar na palavra de Deus, porque o Espírito Santo fala comigo através da Escritura, o Espírito Santo me orienta, ilumina o meu caminho através da Escritura. Se eu não faço isso, eu estou andando no escuro, porque o Salmo 119, versículo 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E o mesmo Salmo 119, o salmista fala para o jovem: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando conforme a sua palavra? Então, o Espírito Santo vai me guiar, e ele está dizendo: ande no Espírito. Como que eu ando no Espírito? Olha, se houve crente hoje que não leu a Bíblia, não meditou na palavra de Deus, esse tempo que você teve, você não andou no Espírito, e aqui está: ande continuadamente no Espírito. Por que, irmãos, que nós precisamos andar continuadamente no Espírito? Andar aqui não é dar passos, é ter comportamentos adequados com a fé cristã, ter atitudes adequadas com a fé cristã. E o apóstolo Paulo mostrou no contexto aqui que eu preciso amar, eu preciso ser servo. Então, só pelo Espírito eu vou conseguir isso. Para tolerar, né? Às vezes o marido é um pouco chato, né? E é só o Espírito para ajudar. E vice-versa também. Os filhos, precisamos, irmãos, andar no Espírito. Porque se eu não fizer isso, aquele pedaço de carne que Paulo fala da depravação que ainda está dentro de mim, vai incendiar. A raiva, ele vai falar sobre isso, a ira, ele vai dizer que isso vai me inflamar. E se eu sou controlado pelo Espírito, eu não vou satisfazer a concupiscência da carne, ela vai ficar ali dominada. Não, Deus vai tirar isso, não é? Deus não vai tirar isso, é uma briga que vai ter, por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aí no versículo 17, né? Porque devemos andar no Espírito, ele responde aí no versículo 17, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Não tem jeito, irmão, carne e Espírito não vão na mesma direção. Carne e Espírito não têm o mesmo pensamento. Carne e Espírito não têm a mesma proposição. Se a carne diz, isso não é errado, o Espírito vai dizer, é errado. A carne aponta para lá e o Espírito aponta para cá. Os dois não são concordes. Não tem jeito. Os dois não estão indo para a mesma finalidade. Por que ele disse isso? Porque o apóstolo Paulo fala no final do versículo 17, para não fazer aquilo que eu quero. A carne quer agradar a si mesma. Espírito, não seja tão santo assim. Não seja. Para que você lê a Bíblia todo dia? É uma luta, irmãos, esse negócio. É uma luta para você orar, é uma luta para você ler a Bíblia, é uma briga que existe lá dentro, não é? Tem que vigiar os olhos, tem que vigiar a mente, tem que brigar mesmo. E às vezes tem que dobrar o joelho e pôr o rosto no chão e pedir, Senhor, tem misericórdia. Parece que a carne está ganhando muito campo aqui nesse lado da minha vida. E preciso, Senhor, da tua ajuda. Porque tem uma briga mesmo, não tem jeito, irmãos, não tem jeito. A palavra de Deus é que te vai dar poder. Não é a oração, não. A oração é estar subjugada à palavra de Deus. A oração não é um meio de graça em si mesmo. A oração, quem ler a Bíblia constantemente, claro que vai ter mais força para orar. Quem não ler a Bíblia, com certeza não vai. Porque quem me purifica não é a oração. Quem me purifica é a palavra de Deus. Se eu me afasto da palavra de Deus, eu vou dando lugar para a carne invadir. E vai tomando conta dos meus pensamentos, das minhas atitudes.
das minhas emoções, ela vai tomando conta da área da minha vida. Por isso que Jesus, na sua oração sacerdotal, em João 17, ele diz, orando a Deus, pedindo ao seu Pai, para os discípulos e também para nós, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação só pela palavra de Deus. A oração, ela é um meio subordinado, um meio de poder subordinado à palavra de Deus. Ora bem quem ora de acordo com a palavra de Deus. Não adianta sair jogando palavras ao ar, pedindo coisas, como diz Tiago, não tendes porque não pedis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios deleites. A palavra de Deus que vai me orientar, a palavra de Deus que vai me guiar. Eu vou andar no Espírito pela palavra de Deus. Se eu me afasto da palavra de Deus, meu irmão, já era. Não tem como eu vencer a carne, não tem como eu vencer, de forma alguma, os meus dramas, as minhas dificuldades. Então, há um conflito, sim, diz Paulo aqui, que a carne militar é luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Por isso ele fala no versículo 18, mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O Espírito nos faz servirmos a Deus em liberdade, irmãos, tangenciado pela palavra apostólica. Quando o apóstolo Paulo escreve isso era a palavra de Deus. Ele sabia? Creio que não. Mas ele estava orientando a igreja conforme Deus o havia orientado. Agora, nós temos liberdade para servirmos a Deus em amor. Liberdade para sermos servos uns dos outros em amor. A lei impunha regras de fora para dentro. Faça isso, o ritualismo, tem que matar desse jeito, tem que ir a Jerusalém, tem que circuncidar, é de fora para dentro. Agora não é imposto, agora há uma mudança dentro de mim, dentro de você, que faz eu fazer, assim, sendo bem redundante, né? Ele me constrange a fazer, esse amor lá dentro de mim, essa gratidão que Deus colocou no nosso coração. O Espírito age de dentro para fora. Por isso que Paulo diz que diante de Deus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas o ser nova criatura. Isso vale muito, porque essas coisas são atos externos, atos que demandam da exterioridade e, às vezes, a adoração, como diz Jesus lá em João 4:24, não é, com a mulher samaritana. Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, irmãos, não vivemos mais debaixo de regulamentação da lei, fazemos a obra de Deus porque amamos a Deus. Vimos à igreja não é para receber bênção, porque já fomos abençoados. Nós viemos aqui na igreja porque nós sentimos que temos necessidade de orar, pelo menos por um breve momento um com o outro, e de condoer-se da dor do outro, orar junto um pelo outro, e também cantar louvores a Deus. Isso nos dá força, isso nos ajuda a vencer as dificuldades que nós vamos enfrentar. Olha, irmãos, é claro que esse é o sermão de domingo, nós estamos no limiar da volta de Jesus e o caldeirão está fervendo, vai ferver, está fervendo e vai ferver mais, e vai ferver muito mais. Então, quem vai resistir? Somente aqueles que são salvos pela pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, você viu nessa noite, em breves palavras, olha, a liberdade não é licença para pecar, não é? Se eu estou usando a liberdade para pecar, isso já é pecado, usar mal a liberdade. Eu não posso ferir o irmão, eu não posso atropelar a mente do irmão. Valma lembra de uma irmãzinha aposentada, professora, lá na igreja de onde nós viemos. Nós sempre íamos junto a pé para a igreja,
eu com a Daça no braço, o Felipe, a gente tinha que atravessar uma pontinha assim, de madeira, a gente tinha que carregar eles, né? Para passar aquilo lá, né? Aí a irmãzinha sempre esperava nós, tal, e ela falando, irmão João, tem uma turma de menina cortando cabelo na igreja, isso é pecado, né, irmão João? Eu falei, é mesmo, irmão, isso é pecado, não pode. Gente, como é que eu vou? Uma irmã que foi doutrinada a vida toda na igreja, dizendo que cortar o cabelo é pecado, e eu, com a minha fé, né, como diz, lá em cima, eu falei assim, que pecado, irmão, isso é tonta, posso fazer isso? Não, irmão, está certo, irmão, esse negócio está errado mesmo, não pode não, o pastor tem que olhar esse negócio. E depois nas conversas, assim, a gente voltando do culto, mas a senhora acha mesmo que cortar cabelo é pecado? Eu falei assim, eu já estou em dúvida, não sei. E se eu chego e pá, não, irmão, não podem fazer isso não, irmão. Isso não é liberdade em Cristo não, isso não é amor não, isso não é servir um ou outro não. E fica essa briga aí na internet, entre reformados e não reformados, né? O que é errado, claro, é errado, é pecado, é ok. Mas se está partindo de um irmão que não foi doutrinado, que não aprendeu segundo a Escritura, o irmão, o pastor lá falou e estava falado, está certo, ele foi ensinado assim, ele precisa ser reeducado para olhar para as Escrituras e educadamente questionar isso, como os irmãos bereanos de Atos dos Apóstolos. Os irmãos bereanos, tudo que Paulo pregava, eles conferiam nas Escrituras. Vamos ver se é isso mesmo. Eles eram nobres, diz o Atos dos Apóstolos lá. Eles eram crentes nobres. Não é? É isso, irmãos. E não podemos, de forma alguma, dar vazão à nossa carne. Temos que andar no Espírito. E é todo dia mortificando os desejos pecaminosos que eu estou dizendo. Não é? Comer é pecado? Paulo vai falar que pode ser pecado comer. Ele vai falar do pecado da carne, da glutonaria, né? Das obras da carne é a glutonaria. Se eu estou comendo como um glutão, pronto, já estou dando vazão à carne e não estou andando no Espírito. Se eu iro por qualquer coisa, opa, estou perdendo o controle do domínio próprio que o Espírito Santo me dá. Está faltando alguma coisa na minha vida para ter autocontrole. A palavra de Deus, né? Ah, isso é temperamento, claro. Tem umas pessoas que têm um temperamento mais acirrado. Mas esse temperamento pode ser também submetido ao poder do Espírito, se andar no Espírito. Que Deus nos ajude, irmãos. Era isso que eu tinha que falar hoje, neste dia de quinta-feira para nós. Que Deus nos abençoe.